Queridos irmãos, queridos amigos, boa noite, a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Vocês tenham uma noite muito abençoada, vitoriosa, uma noite de pleno gozo junto com a sua família. Profetizo uma medida recalcada, sem medida, sacudida e transbordante sobre cada lar. Boa noite, amigos, boa noite, amigas, boa noite, irmãos em Cristo, boa noite, ovelhas, boa noite, conhecidos, conhecidas. Estamos em mais um A Bíblia Responde. Como sempre, eu não posso deixar de agradecer cada um de vocês que tem compartilhado, que tem divulgado, difundido esse projeto, um projeto puro, um projeto de Deus. Se usa as redes sociais para tanta besteira, se usa as redes sociais para tanto comentário, tanta cultura inútil, né? E por que não usarmos as Sagradas Escrituras nas redes sociais para ensinar, para trazer edificação espiritual para a vida das pessoas, né? Então é para isso que nós estamos aqui, é para isso que esse projeto existe. Também está no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, você pode se inscrever lá na minha página, Bispo Dr. Eduardo Cândido. Você pode se inscrever lá na página e você vai estar tendo acesso a todos os vídeos de pregações, vídeos de viagens missionárias, vídeos do A Bíblia Responde. Vai estar tudo lá para você poder assistir e para você poder estar também tendo acesso aos conteúdos, tá? Então compartilhe aí agora com seus amigos. Obrigado, porque muita gente tem compartilhado, tem chegado a mais pessoas. Compartilhe agora com pessoas, compartilhe agora com amigos, compartilhe agora em outros grupos. Eu quero pedir essa ajuda ao pessoal que está aí, tem prestigiado todos os dias, para que vocês compartilhem em grupos no Facebook, onde mais pessoas podem vir a visualizar. Muito importante para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas, tá ok? Muito bem, e hoje então nós vamos falar a respeito da Reforma Protestante. Hoje, que está sendo comemorado, dia 31 de outubro de 2017, estamos comemorando 500 anos da famosa e tão importante Reforma Protestante. Então deixa eu fazer você entender um pouco o porquê de ter chegado a esse ponto, né? Com certeza vocês devem ter visto de forma maciça hoje nas redes sociais dezenas de centenas de manifestações relacionadas à Reforma Protestante, né? Houveram comemorações em massa. Na Alemanha é feriado, né? Então na igreja de Wittenberg teve uma cerimônia onde inclusive a própria presidente, né, da Alemanha, Angela Merkel, compareceu, né, comemorando a data, né? A Alemanha, que sempre foi de maioria protestante até 2003, agora está com 22 milhões de evangélicos contra 25 milhões de católicos, mas ainda assim eles dão muita importância para a Reforma Protestante. Nós temos hoje no Brasil 1 milhão de luteranos, chamada Igreja Luterana, que é a igreja, a ramificação direta, não é, da Reforma de Martim Lutero, sendo que 600 mil luteranos se encontram no Rio Grande do Sul por causa da colonização europeia ocorrida lá atrás nos idos dos séculos 17, 18, 19. Né? Muito bem, então para vocês entenderem, a igreja começou, como nós sabemos, lá no livro de Atos Apóstolos, com a disseminação da igreja nos continentes, na Ásia, na Europa, na África. Houve então um espalhamento de pessoas, de discípulos, de apóstolos, e com isso, né, os anos foram passando, a igreja foi se difundindo, né, no caso o evangelho. Tivemos os pais apostólicos, tivemos a igreja até o século III, quando Constantino, após, segundo ele, ter tido uma visão, ele oficializou a religião cristã como a religião oficial de Roma.
tá? Desde então, infelizmente, em virtude dessa posição de Constantino, do imperador, começou-se a entrar o paganismo no meio da igreja, uma mistureba. Começaram a trazer a idolatria, mariolatria, alguns costumes pagãos, e começou-se então a contaminar, a desfigurar a mensagem original do evangelho que foi pregado pelos apóstolos. Tá? Então, no decorrer dos anos, começaram a acontecer coisas terríveis, decisões lamentáveis que vieram cada vez mais deturpando o objetivo das Escrituras Sagradas e veio cada vez mais afastando os objetivos primários daquilo que Jesus quis deixar para o seu povo. Eu separei aqui para vocês, por exemplo, algumas decisões que foram tomadas pela igreja, né, Igreja Católica, que vieram ao encontro da Bíblia, mostrando claramente o declínio, né, da mensagem evangelística dos apóstolos e de Jesus. Então, por exemplo, no ano 300, foi instituída a oração pelos mortos, fazendo o sinal da cruz. No ano 320, o uso e confecção de velas de cera, velas sendo acesas em momentos de culto. No ano 375, a igreja começou a venerar anjos santos mortos e começou-se a configuração das imagens de escultura. No ano 394, instaurou-se a missa, né, como celebração. No ano 500, os sacerdotes começam a se vestir diferente das pessoas comuns. No ano 593, Gregório I, ele institui a doutrina do purgatório, tá? Que é o lugar intermediário entre céu e inferno. No ano 600 foi o latim imposto nas orações e nos cultos, e todas as missas eram feitas em latim, conhecendo o latim ou não, a pessoa tinha que se virar. No ano 600, as orações começaram a ser dirigidas a Maria. No ano 607, o papado é instaurado, a questão do Papa foi instaurado aí nesse momento. No ano 786, o culto às imagens, às relíquias, que foi autorizado pelo papado. No ano 850, a água benta misturada com um pouco de sal, né, é abençoada pelo sacerdote. No ano 995, o Papa João XV ordena a canonização dos santos. No ano de 1079, a instalação do celibato, isto é, né, Gregório VIII instituiu que os padres não poderiam casar-se. 1090 foi instituído o rosário, que é a oração do terço, né? E em 1184 a instituição da Inquisição, que isso foi terrível pelo Concílio de Verona, onde daí se mataram muita gente morreu queimada, enforcada, decapitada, foi coisa terrível. No ano de 1215 foi ensinado a transubstanciação, né, pelo Papa Inocêncio, onde eles dizem que a hóstia se transforma no corpo de Cristo real. No ano de 1215, confissão auricular aos sacerdotes. Você só poderia obter perdão dos pecados se você confessasse aos sacerdotes, e os sacerdotes teriam o poder de confessar pecados e perdoar pecados. No ano de 1229, foi proibido a leitura da Bíblia aos leigos. Os leigos não poderiam ler a Bíblia. No ano de 1215 foi inventado o escapulário. 1414 foi proibido o uso do vinho da ceia. 1439 foi pelo Concílio de Florença oficializado, né, o purgatório como doutrina. No ano de 1439 a doutrina dos 7 sacramentos da Igreja Católica, né, que é casamento, crisma, extrema unção, pereré, pereré, pereré. E no ano de 1508 a Ave Maria, a instituição da Ave Maria. Então vejam que no decorrer dos anos foi havendo esse declínio terrível. Começou-se então um movimento chamado pré-reforma. Esse movimento aconteceu no século XV e teve como principais expoentes John Wycliffe e Hus, que foram 2 grandes homens, e também Valdo, um pouco antes, que começou a ensinar a Bíblia de forma clandestina, porque era proibido. E aí surgiu os valdenses, né, e aonde ele começa a se levantar
contra o poderio católico da Igreja Católica. Então Wycliffe e Hus, eles dão seguimento a essa pré-reforma, tá? Até que no dia 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben, na Alemanha, nasceu o nosso querido Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele cresceu, né, no aprendizado católico. Ele estudou direito, se formou em direito, mas num belo dia um raio caiu perto dele e ele fez um voto a Santa Ana que, se ele sobrevivesse, que ele viveria em função da igreja. Então ele se tornou monge, entrou para a igreja, e numa das idas dele a Roma para estudar a Bíblia, porque era proibido aos leigos, e ele já era um monge, ele começou a se inquietar, começou a ler os escritos de apóstolo Paulo, e o principal que ele se baseia relacionado à Bíblia foi Romanos 1,17, quando Paulo diz que o justo viverá pela fé. Quando ele leu isso, então os seus olhos se abriram e ele começou a se conformar com a situação. Ele se tornou professor, né, do castelo da igreja de Wittenberg. Ele foi ensinar escritura para os alunos. E quando ele viu Tetzel vendendo indulgências, que esse era um dos grandes problemas, um dos principais e graves problemas da Igreja Católica, era a venda de indulgências. Como é que funcionava? A pessoa, para ter os seus pecados perdoados, ela tinha que pagar um valor para a Igreja Católica e recebia um documento que perdoava os pecados dela. Olha que interessante. A Igreja Católica perdoava pecados dando um documento e em troca era pago um dinheiro, era pago uma indulgência. Por quê? Porque Papa Leão X estava interessado em construir a Basílica de São Pedro. Então ele começou a se utilizar mais fortemente das indulgências para que ele pudesse construir o patrimônio. Naquele mesmo tempo havia um grande conflito. Boa noite, querido evangelista Valdemir Silva, Deus abençoe. Foi instituído um conflito, já havia um conflito social e político, porque os reis estavam inconformados com essa situação, os burgueses também. A Igreja Católica já era riquíssima. A Igreja Católica ensinava que as pessoas não tinham que se locupletar de bens materiais, mas a própria Igreja Católica cada vez mais entesourava riquezas, e tanto é que a gente vê que a Igreja Católica até hoje é trilionária, quadrilionária, quinquilionária de tantos bens, posses e terras que ela tem até hoje. Eu tive no Vaticano e eu fiquei impressionado, mas impressionado com a riqueza do Vaticano, com a riqueza dos materiais da Igreja do Vaticano. Foram gastos ali com certeza bilhões e bilhões de dólares naquela Basílica de São Pedro no Vaticano. Eu estive lá pessoalmente e pude contemplar isso. A paz do Senhor, querida irmã Graça, a paz do Senhor, Amauri Cassiano, gente de Deus, boa noite. E aí, quando Lutero deparou-se com aquela situação, se indignou totalmente, se revoltou. E aí o que ele fez? Ele escreveu as famosas 95 teses e a fixou na porta do castelo da igreja de Wittenberg. Era um lugar de passagem, era um lugar que tinha um mural de avisos, de anúncios, e que ele queria despertar a atenção dos jovens, dos alunos, para aquela realidade. Mal ele sabia que aqueles alunos, até movidos por Deus, começaram a distribuir, a informar, a falar, a ensinar outras pessoas. E aí o movimento foi crescendo, e naquela época Deus é tão maravilhoso que naquela época foi criada a máquina topográfica, isto é, a imprensa. Começou-se a ser descoberta naquele momento, e aquilo pôde ser copiado e multiplicado, não é, para muitos lugares. A Igreja Católica, então, ficou empolvorosa, fez várias ameaças para Lutero. Foi enviada uma bula pelo Papa Leão X para Lutero, com 41 tipos de ameaças, né, e que ele seria excomungado e receberia penas terríveis se ele não voltasse atrás.
fizeram ele comparecer à dieta de Ormes de frente ao rei Carlos V e as autoridades para que ele se desculpasse. Ele não se desculpou daquela situação, tá? E aí eles iam matá-lo, mas um homem, né, misericordioso pegou e o escondeu em um castelo de Estrasburgo, se eu não me engano, o nome é esse, onde ali ele permaneceu durante 10 meses. Oi, Duda, minha linda Dudinha, melhor cantora mirim de Niterói. E aí, paz, Rosilene, paz, Cristina Oliveira, eu também te amo, Mauri, amo você, a Bruna e a Alana. E então, o que acontece? Deus é tão bom, né? A gente se lembra de Paulo, quando Paulo estava na prisão, e ele ficou preso vários anos, e ele escreveu a maioria das epístolas, as cartas, durante o período da prisão. E o que Martim Lutero fez no período da prisão? Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Por quê? Porque ninguém podia ler a Bíblia, era proibido. E as missas eram feitas em latim. Então a Bíblia era escondida. Os leigos não tinham acesso à Bíblia, era uma das revoltas de Lutero. E nessa revolta de Lutero, ele vai e traduz e começa a espalhar, todo mundo começa a ter acesso, o negócio começou a se alastrar, a imprensa escrita, né, mas os maquinários ajudaram, e houve um alastramento da Bíblia. Nesse interim, depois que ele sai do castelo, ele se casa, né, com uma monja da igreja, também era monja que foi excomungada da igreja, né, teve filhos, o que também bateu de frente com outra doutrina católica que ele condenava, que era a doutrina do celibato, que diz que não podia o padre, né, os monges casarem. Ele casou, teve filhos com essa mulher. E Lutero resume as 95 teses em 5 pontos principais, que é a solo escritura, que é somente a Bíblia, somente as Escrituras. Solo Christus, somente Cristo. Solo gratia, somente a graça. Solo fide, somente a fé. E soli deu glória, somente glória a Deus. Então ele resume os 5 pontos nisso. Por quê? Porque a Igreja Católica ensinava que você tinha que praticar obras para ser salvo. E a Bíblia vai dizer claramente que se a fé sem obras é morta, as obras sem a fé também é morta. E Jesus não veio salvar pelas obras para que o homem não viesse a se gloriar. Paulo fala em Romanos 2 que nenhum homem é salvo por obras. Obras não salvam ninguém. Ele deixa claro que nenhum homem tem condição de ser salvo se não for pela graça de Cristo, se ele não tiver a fé na salvação dele. As obras não são feitas para se salvar, e sim são consequências da salvação da pessoa, segundo a doutrina de Martim Lutero. O Cristiano está colocando aqui, boa noite, bispo. Hoje tivemos um culto na ala 1 da Aeronáutica, perto do aeroporto de Brasília. A mensagem foi sobre os 500 anos de reforma. Estamos a todo tempo sendo reformados pelo Espírito Santo até Jesus voltar e nos levar ou morremos para a glória. Legal, pastor Cristiano. Então, ele veio arrebentando com os dogmas católicos. E a Igreja Católica nunca mais foi a mesma. Daí a reforma se espalhou. Na Suíça, através de Zwinglio. Na França, através de João Calvino, na Holanda, através de Erasmo de Roterdã, e outros reformadores que deram seguimento. O estudo da Bíblia passou a ser algo universal, não ficava-se mais preso à questão das obras. E aí a Igreja Católica fez uma contra-reforma, através do Concílio de Trento, em 1536, e aí depois que eles viram que o caldo entornou, depois que eles viram a besteira que eles fizeram, eles cortaram as indulgências, cortaram. E aí começaram uma grande perseguição, aonde muitos evangélicos foram mortos. A Igreja Católica matou muita gente. A Igreja Católica queimou muita gente. A Igreja Católica fez muita censura naqueles tempos da Idade Média. Tanto é que aquele tempo do século XII até o século XVI foi denominado de tempo das trevas, Idade das Trevas, por causa da postura da Igreja Católica Apostólica Romana.
que implementou tantas heresias. Martinho Lutero também bateu de frente com a questão da idolatria, da mariolatria, dizendo que a glória era só do Senhor, só lhe deu glória, só lhe fide. Por quê? Porque o justo viverá da fé, e somente através da fé em Jesus Cristo é que conseguimos herdar a salvação. Então, graças à coragem desse homem, que venceu o sistema, que venceu as limitações da época, que venceu as desconfianças e o poderio da Igreja Católica, é que hoje nós podemos estar aqui, cultuando a Deus nas igrejas evangélicas. E aí depois da reforma surgiram as igrejas, igreja luterana, igreja anglicana, igreja presbiteriana, igreja metodista, igreja batista e outras igrejas. Mais para frente surgiram as igrejas pentecostais e agora por último as neopentecostais. Mas graças à coragem de Martinho Lutero, que faleceu na sua terra Slesvig em 1546, aos 64 anos, foi a morte desse grande homem que até hoje é lembrado. Um homem que tinha muitos dons espirituais, um homem que separava horas do dia para a oração, um homem que era admirado pela sua inteligência e pela sua fervorosidade espiritual, né? Ele só tinha um ponto da sua doutrina que, no caso da minha visão, não da visão dos reformadores, ela é errada, que ele não acreditava no livre-arbítrio, que isso era um pretexto para o diabo, e que nós, é o único ponto dele que eu discordo, né? Mas no restante, em toda a sua doutrina relacionada à reforma, ele foi um campeão, ele foi um herói, ele foi uma bênção, e nós somos gratos porque depois de Cristo, depois da igreja primitiva, o maior movimento cristão significativo da história aconteceu na Alemanha, lá no dia 31 de outubro de 1517. Entenderam? Então é mais ou menos isso, para resumir para vocês, não é? E há uma discussão hoje, gente, se já não é hora de uma nova reforma. As indulgências que se pagam hoje não seriam essas indulgências de se cobrar? As indulgências de hoje não seriam essas indulgências de excesso de finança em tudo que se faz, cobrar para pregar, cobrar para cantar, fazer do evangelho um evangelho de mercadoria, um evangelho comercial? Será que não precisamos hoje de uma nova reforma? E dessa vez uma reforma que deve acontecer no seio da igreja evangélica? Está aí uma boa pergunta. Reflita sobre isso. Muitas igrejas perderam a sua visão de igrejas sérias pautadas nas escrituras. E não se esqueçam de uma coisa, essa reforma protestante, deu o termo protestante, nós não podemos deixar de protestar. E vamos protestar contra os absurdos que estão sendo ensinados, contra a Bíblia, contra os ensinamentos de Cristo, contra os ensinamentos de Paulo. Nós precisamos refletir se nós temos sido protestantes mesmo, ou se tudo que dão para a gente comer a gente engole, ou se tudo tá bom, ou se a gente está usando a frase "isso não tem nada a ver" para justificar atos que não têm nenhuma consonância bíblica. Gente, temos que usar as redes sociais para protestar, temos que usar as redes sociais para botar a boca no trombone, porque o maior meio de nos fazermos manifestar, de chegar a nossa mensagem, é através das redes sociais. Então vamos protestar. E se for necessário fazer uma nova reforma, eu sempre tenho dito o seguinte: a igreja evangélica está num caminho perigoso. E eu estou preocupado da época da perseguição chegar. Eu recebi uma informação de que está na escondida lá um projeto de lei em vigor de instituição de impostos pesados sobre as igrejas, acabando com a imunidade tributária consagrada na lei, na Constituição. Se isso vier acontecer, é só o início. E muitas outras coisas. Eu costumo dizer que protestante é igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais ele cresce. Será que vai ser necessário uma grande perseguição no Brasil para que muitos evangélicos da nossa nação acordem,
despertem, deixem de ter interesses escusos, comerciais e financeiros no Evangelho para voltar a viver as origens do verdadeiro protestantismo, do verdadeiro Evangelho que está lá em Atos, onde todos andavam juntos e tinham tudo em comum, e ninguém tinha nada que era seu, porque tudo era dividido entre os apóstolos, pelos discípulos. Eu espero que não chegue a esse ponto, mas do jeito que a igreja está hoje, eu não sei não, porque se o vento soprar e a perseguição chegar, nós vamos ver muita gente que não vai suportar, não vai resistir e não vai permanecer de pé. Ok? Então, viva Martinho Lutero, viva a Reforma Protestante. Hoje deu no comercial de que a Igreja Luterana e a Igreja Católica estão conversando entre si para tentarem um acordo de reaproximação. Isso a gente chama de ecumenismo. Isso é muito perigoso. Amo meus irmãos católicos, respeito os dogmas deles, mas é uma mistura que não vai dar certo. Então, nós precisamos ter cuidado. Inclusive, eu vi essa semana uma arte dos Opus fazendo um projeto, um movimento para a conversão de evangélicos, porque eles sabem que cada vez mais o catolicismo perde adeptos. Então, eu não sou a favor do ecumenismo, a Bíblia não é a favor do ecumenismo. E a Bíblia, segundo Romanos 1,17, e segundo vários textos, Efésios 2, 8 e 9, e outros textos da Bíblia, Romanos 2, ela está de acordo com os temas propostos por Lutero na Reforma Protestante. Ok, meus amores? Bom demais ter vocês aqui ao vivo. Um beijo, obreira Denise. Um beijo, diaconisa Alexandra Pereira Andréia, Dudinha, lindeza, Cecília querida de Bangu, amiga Cristina Oliveira Ovelha, Ana Fernandes Ovelha, Mauro Ovelha, pastor Rafael, Deus te abençoe, Eliana, minha tia eterna, grande Júlio não perde uma, Leonardo também não perde uma, Raquel Ferreira, grande companheira parceira, pastor Cristiano de Brasília, Paulo da Érica, querido Ulisses, grande levita, Larissa Abraão, ovelha querida, bom demais ter vocês conosco. Amanhã eu vou falar sobre os signos. Há respaldo bíblico para acreditarmos em signos? Amanhã eu vou falar sobre os signos. Signo tem respaldo bíblico? É isso que eu vou tratar amanhã. Gente, compartilha aí, vai. Curte, compartilha, coloca seus comentários, suas sugestões de temas, para que a gente possa cada dia estar abordando um tema diferente, para estar aí arrebentando a boca do balão e trazendo instrução para muita gente. Amanhã eu estou falando de signo. E você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá, Bispo Dr. Eduardo Cândido, e se inscreva no meu canal do YouTube. Parabéns, Reforma Protestante, viva Lutero! E vamos que vamos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.